Boa noite, professora. Meu nome é Sueli Andrade Chaves do Nascimento, matrícula 610-2516, e nosso grupo vai falar hoje sobre os impactos da atividade agrícola nos recursos hídricos. Os alunos são John Leno Silva Correia, Paulo Vaz Alves, Rodrigo Bagra de Farias, Sueli Andrade Chaves do Nascimento. Introdução. Recursos hídricos é toda a água proveniente da superfície ou subsuperfície da terra e que pode ser empregada em um determinado uso ou atividade, podendo também passar a ser um bem econômico. Segundo o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, os recursos hídricos vêm ganhando cada vez mais importância no cenário internacional, devido à importância do manejo sustentável da água para o bem-estar da população e para o desenvolvimento dos países. No Brasil, detém 12% das reservas de água doce do planeta, perfazendo 53% dos recursos hídricos da América do Sul. Grande parte das fronteiras do país é definida por corpos de águas. São 83 rios fronteiriços e transfronteiriços, além das bacias hidrográficas e os aquíferos. As bacias dos rios transfronteiriços ocupam 60% do território brasileiro. Todavia, a disponibilidade hídrica não acompanha o tamanho da população. O crescimento demográfico e crescente urbanização dificultaram ainda mais o acompanhamento por órgãos gestores. Define-se gestão de recursos hídricos um conjunto de regular do controle do uso para proteger esses recursos vitais. O consumo de água vem crescendo ao longo dos anos. De acordo com o crescimento populacional, a demanda econômica, a irrigação corresponde a 73% do consumo de água e 21% da indústria e apenas 6% destina-se ao consumo doméstico. Neste âmbito, o uso da água na agrícola pela prática de irrigação pode trazer ao produtor um aumento de produtividade e um maior de obtenção de produção. Além dos benefícios econômicos e sociais da atividade agrícola, a necessidade da água para irrigação e para a população de alimentos se tornou um dos fatores que mais impõe pressão sobre os recursos hídricos. Em consequência desse alto consumo agrícola, esta atividade econômica causa um impacto importante e alarmante nos recursos hídricos disponíveis na natureza. Olá, professora Raquel, aqui é John Lennon Silva, minha matrícula é 6102379. Eu vou estar dando seguimento na nossa apresentação sobre os impactos da atividade agrícola nos recursos hídricos, dando início à parte do desenvolvimento. A atividade agrícola, ela causa impactos nos recursos hídricos, pois trata-se da qualidade e a disponibilidade da água. E esses impactos eles podem ser variados, dependendo da forma que ele é utilizado. Poluição das águas, por exemplo, ocorre quando são lançados ou quando há infiltração de substâncias que causam danos na água. Isso pode ser causado por diversas atividades, entre elas a atividade agrícola, que hoje é o principal agente poluidor das águas. Então, saber utilizar os fertilizantes, os pesticidas e os inseticidas de forma correta é muito importante para que não tragam impactos negativos nas águas, o que pode vir a contaminar o lençol freático, E nós temos duas classificações para a poluição das águas: os poluentes orgânicos biodegradáveis e os poluentes orgânicos não biodegradáveis. Dando seguimento, eu vou falar sobre a erosão do solo. Esse impacto ele diminui a qualidade da água. Se ocorrer um manejo inadequado do solo, como um plantio em costa de níveis irregulares e sem as técnicas adequadas de conservação. A erosão também ela contribui para o assoreamento e a eutroficação do solo. Segundo Eduardo Mansur, um estudioso, a erosão acabou se tornando a principal ameaça do solo saudável em nosso planeta. Então precisamos buscar soluções e métodos adequados para fazer o manejo correto da terra. Nós temos também aí o consumo de água, porque a atividade agrícola ela faz muito uso do sistema de irrigação nos seus plantios. A atividade de irrigação ela exige uma das maiores demandas de água em muitas regiões do mundo. E esse uso excessivo desse recurso hídrico para irrigação pode levar à redução dos fluxos das águas, dos rios, e levar também à diminuição do nível do lençol freático. Isso causa um impacto direto nos ecossistemas aquáticos principalmente. E temos também a alteração do regime hidrológico, que é o ciclo que faz parte da vida humana e interfere em diversos aspectos, como a atividade agrícola,
Trabalho este que nós estamos trazendo aqui, e esse regime ele está sujeito às modificações, tanto por causas naturais e por atividades antrópicas também. Segundo Tucci, um outro estudioso, foi levantado em estudos que a ação do homem sobre o uso e a ocupação do solo pode trazer impactos nos recursos hídricos, né, reduzindo a vazão da água, né, ou aumentando a vazão da água. O ciclo da água ele está diretamente ligado ao clima. Sendo assim, mudanças no clima podem alterar o regime das chuvas e pode provocar alterações no regime hidrológico. O escoamento de água contaminada com produtos químicos agrícolas e o assoreamento devido à erosão podem prejudicar os habitats aquáticos, levando à perda de biodiversidade. Em alguns casos, a drenagem de áreas úmidas para a expansão agrícola pode resultar na perda de ecossistemas valiosos que desempenham papéis cruciais na regulação do ciclo da água e na manutenção de qualidade da água. A agricultura impacta na cobertura da vegetação nativa, pois é preciso desmatar, em grande parte, embora hajam outras soluções, para a produção, principalmente quando se trata de uma agricultura em grande escala. Segundo dados publicados pela CNN Brasil em 2022, o Brasil em 2021 liderou o ranking de país que mais devastou áreas florestais. Perdeu aproximadamente 1,5 milhão de hectares de bioma nativo. Impactos ambientais, mudanças climáticas, escassez de água, tudo consequência do florestamento em busca de expansão agrária. Sendo as principais causas do desmatamento, estão associadas às expansões agrícolas, que aumentou 9% em 2021, quando comparado ao ano anterior, segundo a CNN. A agricultura pode afetar a qualidade do ar de 4 formas: a produção de CO2 por queimadas, metano proveniente da produção de arroz e pecuária, óxido nitroso devido ao uso de fertilizantes e esterco, amônia oriunda de esterco e urina de animais. Além disso, a queima de biomassa para a limpeza do solo para plantio emite diversas substâncias poluentes para a atmosfera, prática muito comum na agricultura tropical, pois estimula o desenvolvimento de forragens para rebanhos e limpa o terreno para novos plantios. A maior parte da poluição gerada para a agricultura vem da amônia. A substância é usada para fabricar fertilizantes, mas pode ser produzida naturalmente através de composição de matéria orgânica, como esterco e restos de comida. Ela é massa de campo muito abundantes ou fertilizados e, com contato com o ar, se junta a poluentes de combustão, como óxidos de nitrogênio e sulfato de veículos, para criar minúsculas partículas do diâmetro de fios de cabelo e que se dissipam para o vento e chegam a grandes cidades. Sou Rodrigo Braga de Farias, matrícula 6102-540. Eu vou continuar o trabalho aqui falando sobre as medidas de mitigação e controle dos impactos da agricultura no recurso hídrico. Hoje no Brasil tem uma consciência de uma gestão de prevenção, como a SWAT, que é uma ferramenta que monitora a água e o solo, traz uma análise dos impactos das mudanças e ocupação do solo, o escoamento superficial e a taxa de produção de sedimentos. E através desse estudo, gera-se uma análise que promove, então, algumas medidas. Uma dessas medidas é a rotação de culturas, barragens subterrâneas e cultura de cobertura. Na rotação de culturas, essa alternância da plantação, ela faz com que o solo tenha uma riqueza mineral, evitando a utilização de fertilizantes em larga escala e a erosão do solo. Outras medidas, como a fertilização orgânica, o tratamento de resíduos, fazem com que o solo seja menos contaminado. Quando chove, esse solo não precisa ter aquele escoamento superficial, levando esses resíduos que são os contaminantes para os rios, não contaminando assim os recursos hídricos. E precisa-se armazenar água e ter uma gestão eficiente de irrigação. Nesse armazenamento, o solo é absorvido lentamente, fazendo com que toda a área da agricultura ela seja irrigada gradativamente. E com isso, com essa gestão
dos impactos de recursos hídricos, essas medidas devem ser tomadas para que os recursos hídricos não sejam contaminados através de fertilizantes, através de queima, desmatamento. São essas características da agricultura atual que fazem com que os recursos hídricos sejam contaminados. E essas medidas, através da SWAT, fazem com que a agricultura tenha uma sustentabilidade limpa. E é isso o nosso trabalho, os impactos dos recursos hídricos e medidas para mitigar esses impactos.